mas a gente conseguiu implementar uma série de políticas públicas relevantes para a segurança pública, contra o crime organizado e para a redução de crimes violentos. Tanto que em 2019, a gente teve uma queda de 22% dos assassinatos no país em comparação com 2018. São dados do IPEA. Foram menos 10 mil brasileiros que perderam a vida. Programas como o Vigia, que a gente criou, de controle das fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é a prova do DNA, que a gente vê no mundo inteiro em filmes, né, em séries, e aqui no Brasil, cadê onde que estava o negócio? Não tinha? Não tinha. Olha, para ser assim bastante sintético, foi criado por uma lei de 2013, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é basicamente você colhe material biológico no local do crime, tira o DNA, que é uma moderna impressão digital, e você coloca no Banco Nacional. E você começa a cruzar com perfil genético tirado da população carcerária, né, dos presos, vai lá, passa um cotonete na boca, não é que nem tirar um pedaço do coração nem nada, é só um cotonete e você coloca e começa a fazer o cruzamento. Lei de 2013, mas tinha sido abandonado. Tinha uma visão em governos anteriores de que isso poderia violar a privacidade do preso, que é uma bobagem, porque no fundo é uma moderna impressão digital. É que nem se fala, tirar a impressão digital viola a privacidade. Não, viola coisa nenhuma. A impressão digital revolucionou a investigação criminal no final ali do século XIX, né, uma técnica lá criada por um investigador francês, e a mesma coisa estava sendo com o DNA no mundo inteiro, e o Brasil está ficando para trás. Então a gente chegou em 2019, uma das coisas que a gente fez é vamos cumprir a lei. Esqueça essa história que viola a privacidade do preso, porque não viola. Vamos fazer como o mundo civilizado inteiro faz, e começamos a inserir os perfis genéticos dos presos e do material biológico encontrado no local do crime no banco de dados. E começamos a fazer cruzamento. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. A gente inseriu em 2019 mais do que o triplo de todos os perfis genéticos que haviam sido inseridos desde então. Né? Para vocês terem uma ideia, entre 2013 e 2019 foram mais ou menos 18 mil perfis genéticos. Em 2019 a gente inseriu 67 mil. E deveria ter inserido mais. Só que é uma política que você vai progressivamente ali realizando. E os resultados começam a aparecer. Um deles me trouxe uma grande satisfação. Teve um caso de uma menina de 9 anos, lá de Curitiba. Em 2008, ela sai da escola dela, escola pública, vai para casa, mas desaparece no meio do caminho. 2 dias depois, o corpo dela é encontrado numa maleta na rodoferroviária de Curitiba. Aí é aquele crime brutal, né, que paralisa a cidade. Sim. E investigam ali, câmera, não sei o quê, papá, não conseguem descobrir quem que é o assassino. Em 2019, por conta da política feita ali pelo Ministério da Justiça, que a gente distribuiu kit de coleta do material genético para os estados, a gente financiou a coleta desse material, pegam de um preso de Sorocaba o perfil genético, inserem no banco de dados, fazem o cruzamento e dá a correspondência, né, que o pessoal fala do match. Ele é confrontado com a prova, não tem o que falar, o material genético dele encontrado na mala do corpo da menina, ele confessa, né, e aí você tem alguém que estava condenado por abuso de criança, mas que ia sair, ninguém fica preso muito tempo no Brasil, acaba sendo aí condenado por assassinato de criança, né? Então, um assassino de criança que ia ganhar liberdade vai ficar aí pelo menos mais uns 30 anos preso. Espero até, nesse tipo de caso, a gente espera que morra na cadeia até. E, por outro lado, você traz a satisfação para uma família, né? Porque nada traz a menina de volta, o nome dela é Raquel Genofre, 9 anos, mas você pelo menos faz com que a família não fique pensando que o assassino da filha dela tá livre, leve e solto por aí. Até para fazer de novo, né? Com outras crianças. É para fazer de novo, mas também assim, não é questão de vingança, né? Justiça não é vingança. Mas você saber que o assassino do familiar seu foi encontrado e punido, né? Tem aquele filme que vocês devem ter assistido, é um filme argentino que fez muito sucesso, né? Dos Olhos. Que depois foi copiado para um americano da Julia Roberts. Exatamente. Sim. Então, assim, esse sentimento de justiça... E eu fiquei sabendo na época, era ministro da Justiça, que quando o caso foi solucionado, quando foi informado o investigador do caso,
que na verdade é uma mulher, uma investigadora, Uhum. que acompanhou todo o caso. Só a investigadora, ela se debulhou em lágrimas, sabe? Porque é o tipo daquele crime que mexe não é só com a família, com todo mundo em volta, Sim. Sim. tem a vida abalada, e você tinha aquela investigadora que tinha se dedicado, tinha feito o que ela podia, mas não tinha conseguido descobrir o assassino da criança. E aí, quando ela é informada do fato, né, isso depois me foi contado, até conheci a investigadora adiante, né, mas ela se emociona e é uma paz para mais alguém também. Isso Sim. foi muito bom. Então, a gente fez uma série de políticas públicas que, para mim, valeram a pena. E políticas públicas que seguem até hoje. Aqui em São Paulo, né, o PCC. Ninguém tinha tido coragem de confrontar o PCC. De pegar as lideranças do PCC que tinham comandado aqueles atentados terroristas lá em 2006, né, para não serem transferidos a presídios federais de segurança máxima. E, de repente, a gente assume e faz isso. Pega toda a liderança do PCC, 20 e tantos lá, tira dos presídios de São Paulo, onde eles comandavam crimes, ameaçavam juízes, tinham risco de resgate, a gente pega e transfere para presídios federais. A pessoa fala, mas isso é simples, transferir. Por que ninguém fez antes, então? A gente fez. A gente não se tolheu. Foi no início do governo, foi uma das primeiras coisas que a gente fez. E com isso a gente manda um recado para a criminalidade. Olha, aqui tem lei, quem manda é a lei, não são vocês. Né? Foi uma ação importante também no Ministério da Justiça. Agora, me desapontei no que se refere aí à consolidação do combate à corrupção. Sobre essa questão do DNA, eu acho até impressionante falarem que, olha, isso aqui vai invadir a privacidade do preso. Inacreditável, exato. Porque, na verdade, você citou o caso de um crime que foi esclarecido por conta da prova de DNA. E eu não sei se havia alguém preso injustamente, porque tinha um cara já preso, que conseguiram associar a condenação e ele ficar mais tempo lá. Mas vamos supor que a justiça, que erra também, né? Afinal todos nós somos humanos, prenda alguém injustamente. E aí você tem a prova de DNA que mostra você que está preso justamente durante anos, na verdade está condenado de maneira errônea. Porque lá nos Estados Unidos, quando implementaram, não lembro mais a época, mas eu estava vendo um documentário sobre isso, tanto de casos que eles viram que tinham sido decididos de maneira errada, inclusive pessoas no corredor da morte, né, porque lá tem a pena de morte em alguns estados, conseguiram sair por conta da prova de DNA. Então é simplesmente deixar o Brasil mais alinhado com o que funciona e menos com o que não funciona. Ainda sobre a sua atuação no Ministério da Justiça. Só sobre esse ponto até, Sim. não tinha ninguém condenado injustamente nesse caso. Que bom. Nesse caso, né? Nesse caso, né? Mas você tem toda a razão. Nos Estados Unidos, quando eles começaram a fazer essa prova de DNA, eles também começaram a revisar uma série de condenações pretéritas. Tem um site que é muito interessante, que é Innocence Project, que é uma organização não governamental que se dedica a trabalhar em revisão criminal de condenações, principalmente com base na prova do DNA. Então, a prova do DNA não é só para encontrar culpado, não é? Mas também para evitar a condenação de inocente.